Caríssimo Guilherme Boulos, como costumo dizer, essa não é uma entrevista, é uma conversa entre amigos. Quero deixar claro desde já que a revista Carta Capital vai apostar na sua candidatura em companhia de uma grande amiga chamada Luiza Erundina. O prazer e a honra imensa que é contar com o teu apoio da Carta, com toda a tradição democrática que tem nessa caminhada, nessa batalha para disputar o espaço e o poder na maior cidade do Brasil, numa das maiores cidades do mundo. Eu acho que o Brasil vive de ilusões. O único caminho possível é o do confronto. É o confronto. Não há outro caminho possível. É a leitura que pauta a minha atuação política desde que eu a iniciei. Foi por isso que eu fui atuar no Movimento Sem Teto, que é um movimento que é um movimento de confronto em relação às estruturas arcaicas de propriedade no Brasil, porque ninguém abre mão dos seus privilégios voluntariamente por conta própria. Então, eu partilho da tua ideia que sem democracia social e econômica, a democracia política é muito limitada. Mesmo após a redemocratização, as ditas reformas estruturais, a reforma agrária, a reforma urbana, a reforma do sistema financeiro, as reformas de base, são elas. A reforma tributária para que os super ricos começassem a pagar a parte da sua conta no Brasil. Nada disso aconteceu. Né? O racismo estrutural, o machismo estrutural, nossa sociedade segue profundamente violenta, intolerante. Penso em você não como uma liderança local, penso em você como uma liderança nacional. E espero que você consiga chegar a tanto. A minha torcida é nesse sentido. Eu fico muito grato, Mino. Fico muito grato. E o lugar que nós queremos construir também é esse, que é um lugar de contribuir para um processo de renovação, de oxigenação de um projeto de esquerda no Brasil, que tire a lição do que a gente viveu desde os anos 80 até aqui, saiba valorizar os acertos, as experiências populares importantes que aconteceram, dentre as quais, inclusive, o governo da Luiza Erundina, aqui em São Paulo, né, colocando o poder público da maior cidade do Brasil a serviço da educação do povo. Quando decidi ser candidato a prefeito de São Paulo, foi com a perspectiva de um combate radical a essa desigualdade. Pobres podem e devem morar no centro. Nós temos que pegar os imóveis abandonados, mais de 40 mil imóveis abandonados no centro expandido de São Paulo, e é o que nós vamos fazer, ganhando a prefeitura, desapropriá-los, requalificar e botar pobre para morar no centro. Isso em Nova York se faz há muito tempo. Isso nas cidades europeias se faz há muito tempo. Oxfam Brasil, no caso, fez um levantamento divulgado hoje, dizendo que os bilionários brasileiros ficaram 34 bilhões de dólares mais ricos nesses quase 5 meses de pandemia. Nessa mesma semana em que saiu o dado da Oxfam, nós tivemos a apresentação da proposta do Paulo Guedes de reforma tributária, onde ele quer taxar livros e produtos da cesta básica. E não há uma única palavra em taxar grandes fortunas. No Brasil, quem recebe 5 salários mínimos paga 27,5% de imposto de renda como alíquota. Quem recebe de lucro e dividendo 5 milhões de reais não paga R$1 de imposto. A realidade tributária do Brasil é uma das coisas mais escandalosas que existe no planeta. É um Robin Hood ao contrário, que tira dos mais pobres para dar para os super ricos. Combater a desigualdade no Brasil passa decididamente por revolucionar a maneira como o Estado se financia. Bairros populares, comunidades, têm que ser isentas de IPTU. Não tem que pagar nada de IPTU. Regiões onde estão super ricos precisam ter uma cobrança de IPTU proporcional. A lógica é quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos. Uma lógica básica de justiça. As mudanças que precisam ser feitas no Brasil envolvem derrotar um setor destrutivo e atrasado.
que você nomeia muito bem como a Casa Grande, que nós poderíamos nomear como a elite econômica e financeira do Brasil, para que a gente consiga encarar o desafio histórico que nós temos no Brasil e tomar o combate à desigualdade como o valor principal de um outro projeto de país, de um outro modelo de desenvolvimento, que seja a redenção dos de baixo. Para que isso aconteça, vai precisar existir luta social. Não vai ser apenas por processos eleitorais, que são necessários para a disputa do poder, mas precisam estar calcados na mobilização da sociedade. Disputar a solidariedade não como um gesto individual, caridoso, mas a solidariedade como princípio organizador do Estado e da sociedade brasileira.